Bom, agora a gente vai bater um papo sobre a relação dos filhos que precisam cuidar dos pais. Uma hora a situação muda, né? Normalmente os pais cuidam dos filhos, mas chega uma hora que isso fica invertido. Seja porque os pais não podem mais morar sozinhos ou de repente por um motivo de doença. O motivo não importa, mas importa sim entender a importância dessa relação, tanto para os filhos quanto para os pais, e como lidar com os momentos complicados, como lidar com o cansaço, com o estresse, com o emocional abalado e até com a tristeza que os filhos têm de verem os pais precisando deles, né? Num papel diferente. A instrutora de Theta Healing, ela é especialista em cuidadores de idosos, Raquel Ribeiro, está aqui e vai nos ajudar. Raquel, que bom te receber. Seja muito bem-vinda, viu? Vamos sentar aqui para conversar sobre esse assunto, que eu acho que vai ajudar muita gente que está em casa. Espero que sim. Quando a gente pensa assim, a pessoa está cuidando do pai, a gente pensa, coitado do pai, coitado da mãe, eles estão doentinhos, estão velhinhos, mas parece que quem cuida também precisa de um cuidado especial, né? Sim, é muito importante o cuidador familiar e o cuidador profissional também, os dois olharem para o nível de estresse. Mas a gente está falando aqui de cuidadores familiares, Familiares. Né? Então, que são normalmente mulheres, as filhas ou as noras que cuidam dos seus pais, do pai ou da mãe. Né? Normalmente é uma função que ainda é muito feminina. Né? Ok. E a gente está falando muito de filhos, mas também tem os casos onde as esposas cuidam dos maridos ou vice-versa, que também precisa de um olhar especial, de uma atenção grande. Por mais que a pessoa pareça um super-herói ou uma super-heroína, né? Ela precisa de um cuidado. Exatamente. Quando a gente fala de esposa ou marido cuidando um dos outros, eles já são idosos também. Então, são idosos cuidando de idosos. É mais uma preocupação, porque o nível de estresse é muito alto e a pessoa já tem também as suas questões, né, de saúde, emocionais. Então, é uma sobrecarga que precisa ser olhada para evitar depressão, para evitar casos de fibromialgia, níveis de ansiedade e outras doenças que podem acarretar. Isso é comum? Os cuidadores, no âmbito familiar ou profissional, eles sentem esses sintomas? Eles acabam adoecendo mesmo? Sim, é muito comum. É bem comum. É muito comum que os cuidadores fiquem mais doentes até, muitas vezes, que os próprios idosos que já estão doentes. É mesmo? Sim, porque as pessoas ficam cuidando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Normalmente é uma pessoa só que assume toda a carga. E aí imagina, 24 horas por dia, 7 dias por semana, por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, às vezes 15 anos ou mais. Deve ter gente que está assistindo a gente aqui que está há mais tempo ainda. E está se identificando, né? Exatamente. Então é para você mesmo que a gente quer conversar. Agora, eu sempre gosto aqui no Vida Melhor, não só de trazer um assunto que a gente pode ficar debatendo horas e cada um pode ter até uma opinião, uma história para contar, mas ajudar quem está em casa com soluções, né? Então, pensando nessa pessoa que está enfrentando esse desgaste emocional e físico muito grande, o que a gente pode passar de informação? Por onde elas podem começar para fazer um sistema de proteção para que elas não adoeçam? Acho que a primeira coisa é olhar para si para poder reconhecer os seus limites. Porque se ela acha que ela precisa fazer tudo, se ela se sente culpada ao delegar, né? Aí ela não vai conseguir abrir mão. Então, eu acho que precisa de um olhar para si primeiro para poder destravar um pouco esses nós e aí sim olhar para a rede de apoio. Então, contratar um cuidador profissional, nem que seja aos finais de semana, ou acionar a rede de apoio, que é uma das coisas mais importantes. Então, chama os irmãos, ou chama os filhos, né, quando é caso de cônjuge, para poder dividir um pouco. Olha, então, algumas noites você que fica, alguns dias, para que o cuidador possa ter alguns momentos de autocuidado, de descanso, de esporte, para poder se cuidar também, né? Perfeito. Você vê que por mais que a gente às vezes queira colocar o peso, a culpa no outro,
começa tudo em cada um de nós, né? Em você se olhar e entender que não dá para ser extremamente controlador ou controladora nessa situação, porque às vezes não é só a culpa que impede que a pessoa queira cuidar o tempo todo. Às vezes é mesmo uma necessidade de controle muito grande, né? Sim. De achar que só ele faz bem feito. Essa é uma crença, né? A gente chama isso de crença limitante no Theta Healing, né? Então, por que você acha que só você pode fazer bem feito? Por que não pode ser de uma outra maneira? Então, é importante ter esse olhar para si próprio. Porque senão a pessoa vai chegar, um cuidador profissional, por exemplo, a pessoa não vai deixar, não vai delegar nada. E aí não vai adiantar, vai ser um gasto a mais e não vai aliviar. Né? Agora, tem também uma situação em que os pais, e aí na maioria das vezes, ou ainda em começo de necessidade, ou pais que sempre foram muito independentes, não aceitam ajuda externa, né? Falam, eu não quero ninguém na minha casa, eu não quero ninguém morando comigo, eu estou bem, eu tenho saúde, eu não vou aceitar ninguém. E a gente, do lado de cá, olha e fala assim, puxa, não dá para ficar sozinho mais. Sim. Como é que faz? Então, o que eu recomendo normalmente é chama uma empregada doméstica que vai cuidar da casa, mas que vai acomodar algumas situações. Então, ajudar eventualmente num banho. Então, que não seja uma pessoa que esteja só para cuidar. Quando é uma situação inicial de dependência, é possível que seja uma empregada boa, que fique, mas que não vai ficar o tempo inteiro com esse idoso ou com essa idosa. Eles normalmente aceitam melhor. Perfeito. Também não adianta impor, né? Não. E aí eu acho que essa imposição gera uma briga. Gera uma briga. Né? E isso é ruim para ambos os lados. Exato. É importante, isso é uma das coisas mais fundamentais quando a gente fala de idosos, é respeitar a vontade da pessoa. Então, não dá para impor. A pessoa vai se sentir super mal, super deprimida, não está sendo respeitada, né? Então, sempre uma negociação é importante. Então vamos fazer assim, então essa pessoa vem 3 vezes por semana, vai aos poucos, começando. Assim que ela tenha confiança naquela pessoa, ela, olha, tô gostando, tá me ajudando. E, então vamos colocar mais uma vez por semana, né? Então vai devagarinho, gradativamente. É. Perfeito, para que não seja também uma invasão de espaço. Exato. Né? Muitas perguntas, as pessoas querem saber, né? Porque é um momento mesmo é um momento delicado. Sim, é bem delicado. Né? A primeira pergunta que eu já recebo aqui, olha, é de uma xaraçuana, Raquel. Ela quer saber o seguinte, ela diz assim, olá, Raquel, Cláudia, a minha mãe está com um começo de Alzheimer. Ela esquece algumas coisas, mas não tudo. Nós devemos forçar a memória dela? É importante estimular essa memória, mas não forçar, porque a pessoa vai ficando irritada se ela percebe que ela não lembra e ela pode ficar com sintomas de depressão também. Então, é importante estimular de uma maneira lúdica, né? Levar jogos da memória, ver se ela aceita fazer. O relacionamento tem que ser leve, né? Tudo tem que ser leve, tudo tem que ser na brincadeira, tudo com graça e leveza. Perfeito. A próxima pergunta. Olá, estou vendo o programa, estão falando de cuidador. Eu, minha irmã e meu irmão cuidamos da nossa mãe há 3 anos. Ela é acamada e vocês falaram de casos de depressão e ansiedade. Faz alguns meses comecei a passar mal. Os médicos dizem que são crises de ansiedade. O que posso fazer? É importante você procurar ajuda. Né? Então, é importante você ter uma terapeuta, você pode meditar, você pode tomar florais. Eu também indico florais quando eu faço os atendimentos, porque eles ajudam demais, porque alteram o nível vibracional. Então, para o acompanhamento semanal, dia a dia, ajuda muito. A meditação ajuda demais. A gente tem algumas meditações no nosso canal que são gratuitas. Qual que é o seu canal? Deixa eu ver aqui. É no YouTube, é o arete.vc. Arete.vc. Isso. Entra lá. Entra lá, porque tem a playlist de meditações. Então, tem algumas meditações que são bem amplas e ajudam muito. As pessoas fazem ciclos de 21 dias para mais e tem melhoram esse quadro de ansiedade. Exatamente, ajuda muito. Perfeito. Próxima pergunta. Olá, sou filha única e cuido dos meus pais há 3 anos. Meu pai com leucemia faleceu em setembro e minha mãe com Alzheimer. Meu marido e parceiro e cuidador também. O que eu faço para cuidar da minha saúde mental e viajar e passear nos finais de semana sem uma pressão enorme? Não aguentamos.
de novo, né? Olhar para si, poder ter os momentos de resguardo, de cuidado, de autocuidado, nem que seja meia hora, 15 minutos por dia. Então, essas meditações recomendo. Se você conseguir fazer, se ela conseguir fazer terapia, é bom pelo menos uma vez por semana, para ter alguém para poder ouvi-la, né? Para ela poder falar, ter uma troca. Os florais também ajudam demais. Atividade física, nem que seja meia hora por dia, vai caminhar um pouquinho, 15 minutos, consegue 10? Faz alguma coisa para poder sair desse ambiente e poder se restabelecer. E você falou da rede de apoio no comecinho do nosso papo, né? Tentar uma rede de apoio. Eu sei que não é todo mundo que pode contratar uma funcionária para ficar em casa, não é todo mundo que pode ter um cuidador de idosos, mas uma rede de apoio que pode ser uma amiga, um vizinho, alguém que possa ficar, nem que seja meia hora. Exatamente, né? Exatamente. Até voluntários. Sim, você pode procurar redes mesmo de apoio de pessoas que possam ajudar voluntariamente. Com certeza encontra nas igrejas, Sim. às vezes tem. Perfeito. Próxima pergunta. Olá, meu nome é Mirna, tenho 30 anos. Eu cuido da minha bisavó, que tem Alzheimer, demência e não anda, mas todos os dias da semana, não anda, todos os dias da semana me sinto muito mal de deixar ela com outras pessoas. Minha mãe já falou para eu deixar minha avó cuidar da minha bisa, mas eu não queria parar de cuidar dela, por mais que eu esteja bem cansada. Como eu faço para ter coragem de realmente ter um dia para descansar? Porque minha família reclama de dores nas costas, cansaço. Mas eu também estou cansada, trabalho noite e dia, mas amo a minha bisavó. Que carinho, né, que você tem pela sua bisa. Que lindo isso, mas precisa olhar para você também, né? Se ela não olha para si, ela muito provavelmente em algum tempo ela tende a ficar doente também, né? Então é um olhar para se ver um pouco, desconectar um pouco essa energia, porque não precisa ter tanto, né? Tem outras pessoas aí para cuidar. Esse é um caso que tem rede de apoio. Ela tem outras pessoas para cuidar. Então, no Teta Healing, a gente desconecta um pouco essa energia. A gente trabalha desconectando um pouquinho essa necessidade de cuidar tanto, essa necessidade de ser só ela que pode ficar. E aí alivia um pouco e ela consegue se afastar sem culpa, sem medo de que dê alguma coisa errada. Perfeito. Eu estou lendo aqui, eu li 30 anos, mas são 20 anos. A Mirna é bem novinha, 20 anos. Sim. E aí com essa carga toda, né? Mas o que a Raquel falou agora de você se olhar, né? De você perceber, eu acho que até pensar assim, o que está te fazendo acreditar que só você sabe cuidar? Exato. Né? Que você dá conta de tudo, que você é a Mulher Maravilha. Às vezes a gente tem isso, essa necessidade desse controle, né? Entender o porquê disso. E tem uma pergunta muito importante, isso para todo mundo, né? Que é o que tem de melhor no pior. Nessa situação que é o pior possível, né? Uma situação tão difícil, mas o que ela tem de ganho? O que ela está aprendendo? Então, olhar para isso ajuda muito a caminhar. Né? Perfeito. Não sei se você já viu, Mirna, mas tem um rapaz que a gente já fez uma matéria com ele, inclusive, que cuidou da vozinha dele durante anos. Agora ela faleceu tem pouco tempo, mas que ele fez isso tudo de forma muito lúdica, muito divertida. E ele acabou não só participando do nosso programa, mas acabou indo em outros programas de televisão também, porque ele fez um livro, ele é um grande exemplo. De repente, olhar também o que ele fez, como é que foi a relação dele com a avó que tinha Alzheimer, pode te ajudar, tá bom? A próxima pergunta diz: boa tarde, faz 9 anos que cuido da minha mãe. Realmente é muito difícil. Cuidei dela 7 anos durante o dia e hoje minha irmã está comigo direto. É muito importante dividir tudo e tirar um tempo para eu me divertir, principalmente me agarrar em Deus. Tem mais alguma dica para me ajudar nessa tarefa diária de cuidar dela? Que bom que você já conseguiu, né, distanciar um pouquinho do cuidado e dividir, compartilhar esse cuidado e ter esse apoio. Isso já é fundamental, né? Você está conseguindo se divertir. O que eu recomendo muito mesmo é se você puder fazer alguma terapia, é importante ter. Se não é possível, não tem condição, faça as meditações. As meditações estão mais do que provado. Não sei se você já viu isso, né? Já trouxe especialistas de meditação. Mostra como muda a estrutura cerebral, diminui depressão, diminui ansiedade.
Então, vai alterando a sua energia. Então, isso vai te ajudar muito. Vamos colocar em prática, né? A gente sabe tanto, todo mundo fala de meditação há tanto tempo e às vezes a gente só sabe, mas não pratica. Bora praticar. Faz toda a diferença. Próxima pergunta, não dá mais tempo? Ah, que dó. Mas foi muito bom o nosso bate-papo, né? Eu acho que já deu pra gente entender que é importante cuidar do outro quando a gente está bem. E no cuidado com o outro, a gente sempre revisitar o nosso eu interno ali para saber se de fato a gente está bem, se a gente não consegue melhorar isso, não esquecer da gente, né? Exato. Se a gente adoecer, o outro que a gente ama tanto fica sem cuidado. Exatamente, né? Não adianta nada. Bom, Raquel falou tanto da meditação e aí no canal dela tem mais meditação. Vou te pedir para repetir o YouTube. É o arete.vc. E o Instagram também, a gente está no arete.vc. E no Facebook também, no Facebook é a mesma coisa. E aí ela tem um WhatsApp que é o 19 9 7420 8544. Você pode mandar alguma pergunta, pode trocar uma ideia. 19 9 7420 8544. Exatamente. Raquel Ribeiro, foi muito bom te receber. Tava com saudades. Obrigada. A gente te viu tanto tempo nos vídeos falando para os cuidadores de idosos, ainda bem que você veio hoje pessoalmente. Foi uma alegria, convite, tá bom? Viu? Volte mais vezes. Voltarei. Tá? Beijo. Vou te acompanhando até aqui.